Olá, curiosos! Aqui é o Toicinho e hoje colocaremos mais alguns pontos de interrogação na sua cabeça com mais um Mistérios da Humanidade. Tema de hoje: a maldição do faraó. Howard Carter nasceu em Londres no ano de 1874. Aos 17 anos, foi convidado pelo Fundo de Exploração Egípcia para se tornar assistente de Percy Newberry na escavação e nos registros arqueológicos dos túmulos do Império Médio. Encontrados em Beni Hassan, embora ainda jovem, foi inovador nos métodos de transcrição da decoração dos túmulos. Alguns anos se passaram e Howard foi ganhando cada vez mais prestígio em suas explorações, até que em 1907 Carter foi contratado por Lord Carnarvon para supervisionar as escavações que eles financiavam no Egito. Estes trabalhos prosseguiram no Vale dos Reis até 1914, quando precisaram ser interrompidos por causa da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, as escavações foram retomadas. Porém, depois de vários anos de buscas infrutíferas, em 1922, Carnarvon avisou Carter de que financiaria apenas mais um ano de pesquisas pela tumba que procurava. A partir daí, as buscas foram intensas, e em 4 de novembro de 1922, o grupo de escavação de Carter encontrou os degraus que levavam à tumba. Ele não avisou Carnarvon da descoberta, e esperou que ele viesse até o local das escavações. Em 26 de novembro de 1922, na presença de Lord Carnarvon e de algumas pessoas, Howard Carter abriu uma pequena brecha no canto superior esquerdo da porta de entrada, espaço suficiente para que a luz de uma vela pudesse revelar que muitos tesouros de ouro e marfim estavam intactos. Era uma antecâmara, de onde podia ser visto uma promissora porta selada, guardada por 2 estátuas sentinelas. Quando Carnarvon lhe perguntou se estava vendo alguma coisa, Carter proferiu sua célebre frase: "Yes, wonderful things", ou sim, coisas maravilhosas. Porém, antes que pudesse abrir o local sagrado do descanso do faraó, Carter encontrou uma placa de argila escrita: "A morte vai atacar com seu tridente aqueles que perturbarem o sono do faraó". Naquela hora, a maldição escrita em um pedaço de argila não parecia importante, então Carter continuou com sua expedição. Após essas descobertas, Carter teve a astúcia de fechar os acessos àquele local e lançar um monte de entulho na via de acesso à escadaria. Meses depois, levantou uma maior quantidade de recursos e especialistas para trabalhar naquele grande achado. Voltando à primeira sala, retirou e catalogou todos os seus objetos. Dessa vez, abriu o segundo cômodo, e lá deu de cara com uma enorme urna funerária que ocupava quase todo o espaço do lugar. Em quase 3 meses de trabalho, removeu outras 3 urnas menores depositadas dentro da urna maior. No interior da última urna, descobriu um pesado sarcófago feito em pedra. Após contar com o auxílio de um guindaste para mover o tampo de pedra, Howard Carter retirou um véu de linho que cobriu uma bela máscara mortuária feita em ouro, vidro e pedras coloridas, e um ataúde no formato de um corpo. Depois disso, 2 novas camadas de máscaras e ataúdes foram retiradas do interior do sarcófago. Passados tantos obstáculos, a equipe de arqueólogos vislumbrou o corpo do faraó Tutankhamon, completamente mumificado. A mais valiosa descoberta arqueológica da época foi alcançada depois de anos de dedicação. Nunca houve um faraó encontrado em perfeitas condições como Tutankhamon. No entanto, a riqueza da descoberta reavivou os rumores da famosa maldição de Tutankhamon. Já na primeira vez que descobriu a escadaria, o canário de Carter foi comido por uma cobra, indicando o primeiro mau presságio. Até que 4 meses após o fatídico dia, Lord Carnarvon foi mordido por um mosquito. A picada do inseto deixou uma pequena bolinha no rosto do Lord, e quando ele foi tirar sua barba, um corte piorou a pequena marca. Dias depois, o milionário inglês estava em uma cama de hospital, enfrentando a morte com uma febre sem precedentes. 4 meses e 7 dias depois de violar a tumba de Tutankhamon, o financiador da pesquisa tinha encontrado seu caminho para a morte. A notícia da morte de Lord Carnarvon logo agitou os esotéricos e supersticiosos sobre a maldição daquela tumba faraônica. Depois do ocorrido, Arthur Macy, integrante da equipe de Carter, morreu repentinamente no mesmo hotel em que Carnarvon passou seus últimos dias. Joel Wolfe, dono das primeiras fotos de Tutankhamon, e Richard Battle, secretário de Carter, também faleceram em condições inexplicáveis. A morte parecia perseguir todos que se metiam com a tumba de Tutankhamon, algo que deixou até Sir Conan Doyle, o famoso criador de Sherlock Holmes, assustado. Ele disse que essas mortes poderiam ser causadas por elementais, criadas pelos sacerdotes do Rei Morto, que estavam ainda guardados no seu corpo. Mesmo após essa estranha declaração de Conan Doyle, as mortes não pararam de acontecer. Ao longo de 6 anos após a descoberta, 35 pessoas ligadas à descoberta da múmia de Tutankhamon morreram em condições misteriosas. Para combater as lendas e explicações sobrenaturais, cientistas levantaram a hipótese de que havia alguma substância tóxica ou fungo venenoso naquela sala mortuária. Outros ainda chegaram a afirmar que os egípcios
já conheciam a energia atômica e teriam depositado urânio nas tumbas. Um dos únicos a sobreviver à maldição de Tutankhamon foi Carter, o chefe da expedição. Mas talvez a maldição dele tenha sido ver todos seus amigos cair por motivos estranhos à sua volta, enquanto ele esperava a sua vez de ser atacado pela morte do faraó. Howard Carter morreu em 1939, aos 64 anos de câncer. Qual a sua opinião? Quem você acredita ser o vilão da história? A maldição de Tutankhamon, fungos venenosos ou até mesmo radiação? Talvez nunca saberemos ao certo e isso continuará sendo um mistério. Muito obrigado pela sua atenção, nos ajude se inscrevendo no canal e clicando no gostei. Se gostaram, compartilhe o vídeo nas redes sociais e curta nossa página no Facebook, assim vocês nos ajudam imensamente. E nos vemos no próximo Mistérios da Humanidade.